Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, nobre colega, queridos advogados, aqui em mais um episódio do Advocacia Limitada, aqui o podcast para a gente conversar com advogados reais. E hoje o episódio é para a gente celebrar, comemorar o mais novo colega, o recém-ingresso aqui na comunidade, Dr. Rubens Araújo de Oliveira. Ele passou na OAB e está aqui, para contar, para celebrar este momento tão especial, porque afinal de contas, gente, passar no exame da OAB, pegar essa carteirinha tão sonhada, é um passo tão importante, é tão legal, é mais importante, eu acho, do que passar na faculdade, não é verdade? Então, Dr. Rubens, seja muito bem-vindo, parabéns, vamos celebrar essa conquista, que honra tê-lo aqui, Dr. Rubens, parabéns! Obrigado. É momentos de muita felicidade mesmo, porque é um ciclo que se fecha, né? Faltava fechar esse ciclo. A graduação fechou, ficava fechar a aprovação no exame da ordem. E chegou. Nossa, que conquista importante, hein, sim, doutor Rubens? Muito. Agora sim. Agora sim, entendeu? Já estou inscrito, já tudo certo, só agora decolar. Bola para frente. Bola para frente. Enfrentar esses obstáculos que o mercado todo proporciona, né? Não é passou no exame, você vai sair advogando, sair arrebentando, ficar rico, milionário. Não, tem os degraus a ser subido, né? Tem, mas o seu caso é especial. Sim. Vamos contar? Vamos. Vamos começar? Vamos lá. Porque, doutor, eu faço questão de chamá-lo de doutor Rubens. Obrigado. Porque eu sei um pouco da sua trajetória, né? E eu faço questão de celebrar aqui esse episódio. Eu fico até emocionada de compartilhar aqui, porque é muito especial, né? O senhor foi meu aluno. E eu acho que é muito inspirador, porque é muito importante, assim, nunca é tarde para fazer qualquer curso de graduação, para mudar o rumo, para ter uma nova trajetória, uma nova profissão. Então, eu queria que você contasse como que foi, né? Sim, Por que o senhor foi parar no direito? Como que foi parar... Conta um pouquinho da história. Vou contar sim, claro, vai ser um prazer. Olá, nobres colegas, vamos lá. Como que eu cheguei até o direito? Eu sou empresário há mais de 30 anos, tive loja de materiais de construção, um pouquinho antes fui militar do Exército. Militar do Exército? Fui militar do Exército, lá em Caçapava, por 6 anos, né? De carreira? Não, era temporário. Tá. Eu entrei para servir e fiz alguns cursos e fiquei temporário. E venceu o meu tempo, tive que sair. Aí montei uma loja de materiais de construção sem ter noção. Lá em Caçapava? Não, aqui em São Paulo, no Brás. No Brás? Eu morei lá só o tempo que eu fiquei no Exército. Quando venceu o tempo, eu retornei para São Paulo. E aqui no Brás eu iniciei a minha carreira como empresário, no ramo de materiais de construção. O que te levou para a construção? 1 ano e 8 meses que eu trabalhei, depois que saí do Exército, numa loja de materiais de construção. E aí eu falei para minha esposa, dá para a gente começar com isso aí, vou trabalhar. E o que eu fiz? Sem recurso nenhum, porque eu vim de uma família muito humilde, eu venho de uma família na qual a gente somos 12 irmãos, 5 homens e 7 mulheres. Meu pai bem humilde, um eletricista, mas muito íntegro, me ensinou o caminho. O seu pai já era eletricista, por isso que o senhor foi para a área de materiais de construção. Tá. Aí eu conhecia alguns clientes do ramo de materiais de construção, eu falava com os pedreiros, eu vou montar uma loja, você não precisa deixar de comprar do patrão, mas compra um pouquinho de mim, bem humilde. Comecei do nada. Né? Eu tenho até as fotos, numa outra oportunidade eu vou trazer, como que eu fiz o meu balcão? Eu tenho essa foto. Eu comprei um madeirite e coloquei como porta-balcão e uma madeira de 30 para fazer o balcão. E tinha meia dúzia de cada mercadoria. E cada vez que eu vendia, vamos supor, tinha 3 peças de uma coisa, eu vendia, ia lá no atacadista, comprava 4. E fui aumentando o estoque. E tive uma carreira meteórica, muito ascendente. Subi muito rápido. Né? E jovem, né, com 27 anos. E eu costumo até falar que foi bom e foi ruim. Por que foi ruim? Subiu um pouco para a cabeça, eu não tinha um controle financeiro. Nessa minha trajetória de empresário de 30 anos, eu quebrei 2 vezes, né?
Mas qual que é o empresário que nunca quebrou, né? Então, mas por que eu quebrei? Porque começou, quando a gente tem sucesso financeiro, começa a aproximar pessoas ao seu lado que você não percebe. E quando você vê, você faz alguns investimentos errados. Tá. Aí você tira de um lugar para pôr em outro, acaba quebrando os dois. Quebrei uma vez, aí levantei. A segunda foi menos dolorido, como eu falo, foi mais fácil se levantar, porque eu já sabia o caminho das pedras. Tá. Né? E a segunda foi por quê? Construtora, como minha loja era materiais de construção, eu vendia para algumas construtoras, e teve uma crise na época de 2011, né? Sei. Algumas construtoras quebrou e me levou junto. Também levantei muito rápido, né? E em 2012, 2013 já estava no auge, e foi quando... Por que eu cheguei no direito? Vamos lá, estou chegando já, Tá. 2011 e 2013. E nessa trajetória de vida empresarial, meus irmãos trabalhavam comigo, meu irmão começou a fazer direito lá atrás, uma irmã minha. A empresa bancava, a faculdade ajudava ele, O senhor pagava acabou alguma ajudando coisa. a família, lógico. Ele se formou e seguiu a carreira dele jurídica. Montou um escritório de advocacia em frente à minha loja. No Brás. No Brás, sempre no Brás, ali no Pari, né? E lá, para quem conhece essa região, é um reduto de estrangeiro. Inclusive, a maior comunidade de estrangeiro até o ano passado, 2023, e final de 2022, era a comunidade boliviana. Bolivianos e paraguaios. É o Pari, Brás, está ali. Bolivianos e paraguaios. Paraguaios, Haitianos, não. Não está Não no é. top, embora Mas tem muitos. tem bastante. A maior comunidade o ano passado era de bolivianos, segundo lugar os paraguaios. Olha, tem bastante paraguaio, eu não muitos. sabia. Inclusive, hoje a fatia, embora eu estou iniciando agora na advocacia, a minha fatia é paraguaios. Meus Olha, clientes iniciantes. Tem, porque o graças senhor conhece bastante gente. Sim, então, como que foi? Eu É. mandava os clientes pro meu irmão, indicava, quando chegava algum boliviano com algum problema, eu preciso de um advogado, indicava sempre a minha família, claro, estava em frente. Evidente. E quando tinha reclamação, com quem que eles iam? Falar, adivinha? Já tem Não o ia com o doutor. doutor, ia no Rubens, ia lá na loja reclamar. Eu preciso disso, preciso daquilo. Eu falei, o doutor que pode te dar orientação, é ele que é o advogado, eu não entendo nada, eu não sabia nada do direito. Mas por que eles procuravam o senhor? Pelo seu jeito? Eles criavam algum Carisma, vínculo? minha esposa fala isso, eu sou aquele paizão, quero abraçar todo mundo. Entendi. Né? Então, vinha o boliviano, vinha o paraguaio, vinha o chileno, sempre eu abraçando. A minha esposa, Rubens, você resolve o problema de todo mundo, por que você não vai fazer o direito? Você não vai fazer direito. E por causa das leis ambientais também, porque nós mexíamos com caçamba junto com a loja. Tá. Aí eu optei por ir para o ramo do direito. O que eu fiz? Tive que me preparar, porque eu tinha 2 empresas, trabalhava de segunda a sábado. Quem trabalha no comércio sabe. Puxado. Elô, é muito cansativo. É puxado. Você tem alguns resultados financeiros, mas você está só o caco. Desculpa Pode o falar, modo lógico. chulo, Não. só o caco da rabiola no domingo. Você É não tem verdade. pique nem para passear. Não consegue tirar férias, não tem As crianças feriado. crescem muito rápido. O filho, eu tenho um casal de filhos, hoje eu sou avô de 4 netos. 3 netos, a minha filha parabéns. está vindo a menininha agora. Inclusive, que legal. lá Como é em que Holanda. chama? O netos é Richard, Rian, Arthur, e tá vindo, adivinha o nome? Não sei. Elô! Parabéns! Minha netinha vai chamar Heloísa. Ai, que bênção! Então, não vamos fugir do assunto, não. Vamos lá. Elô! Elô, você vai conhecê-la. Com É certeza. empresária, hoje ela está se formando em biomédica, ela é estilista de moda também, é guerreira, igual o pai. E ela falou que inspirou no pai para fazer biomedicina agora. Tá vendo? Né, minha filha? Para seguir uma outra carreira. É. Senhor Rubens, uma coisa que o senhor já falou que é importantíssimo, que Sim. a gente já pode debater aqui. O fato do senhor ter, não é o carisma, é a comunicação. O senhor reparou, a gente começou aqui, eu abri aqui esse bate-papo, esse podcast, o senhor já começou a falar, o senhor já abriu aqui a conversa de uma maneira espontânea, e isso cria uma conexão muito importante com as pessoas. Sim. Então, o senhor tinha um comércio,
veja, estrangeiro é muito difícil criar conexão com Tem pessoas dificuldade de locais. confiança. Exatamente. Sim. Porque você criar conexão com as pessoas que são iguais é uma coisa. Sim. Mas com pessoas estrangeiras, principalmente, Cultura diferente, tudo crença diferente, tudo é diferente. muito difícil. Então, o senhor quebra barreiras importantes Sim. com a comunicação, com o seu jeito, né? Então, isso já foi, assim, extremamente importante. Sim. E o mais legal, né? Porque o senhor falou assim, não, vai lá no meu irmão. Eu indicava. Que é mais uma confiança importante, E quando eu tinha alguma dúvida, ele vinha perguntar para mim. O seu irmão? Não. Não. Os bolivianos. Os bolivianos. Não ia perguntar. A comunidade. Não ia para ele, ia para o senhor. Mim. Aí a minha esposa falou, por que você não estuda? Aí eu me preparei, desfiz de uma da empresa. Eu até costumo falar, Elô. O senhor se programou. Me programei. Eu abri mão de uma renda até considerável. Na época, em 2015, quando eu entrei na faculdade. Eu tinha uma renda... Eu vou falar em números, mas não é para me gabar. Certo. Mas eu abri mão de uma renda de R$20 mil para mim estudar. É o que eu estava... tinha essa renda livre dos dois comércios minha. Né, dos dois comércios meus, tanto da loja quanto da empresa. Né? Dava um pouquinho mais, mas eu estou falando por baixo. Eu vendi a loja, vendi no auge. A loja estava no top, eu comprei 2 estacionamentos. Inclusive, ela está lá até hoje. Quem comprou é um ex-cunhado meu, continua lá. Era dos 2 lados da rua. Né? E era o meu sonho, por incrível que pareça. Eu cheguei a comentar com a minha esposa que eu queria, na época, e quando se realizou o sonho, que eu me dei por conta, quando eu olhei nas câmeras, assim, eu falei, puxa, meu sonho se realizou. Foi onde eu vendi. O que aconteceu? Olha, que interessante. Eu queria ter um comércio, eu falava para minha esposa, da onde eu tivesse um escritório que eu comandava tudo. Aí eu comprei 2 estacionamentos, de um lado da rua e do outro, e transformei em minha loja. Está lá até hoje. E um dia eu estou dentro do escritório, assim, estou olhando nas câmeras, claro, tudo monitorado. Aí eu estava olhando o pátio, o caminhão, os meninos trabalhando. Eu falei, caramba, meu sonho se realizou, tipo, 20 anos depois. Aí eu vendi no áudio, vendi por uma boa grana e falei para minha esposa, com esse dinheiro dá para a gente se manter o tempo da faculdade, da graduação, porque eu estava abrindo mão da renda, e Deus proverá. Sou muito cristão, creio em Deus, né? E fomos para frente. Fiquei só com a empresa de caçamba. O senhor realizou um sonho e até pensou, qual o próximo passo, né? Foi isso mesmo. Eu falei, o que eu vou fazer agora? E agora? Qual que é o próximo? O próximo era ir para a faculdade. Era um sonho. Eu passava todo dia em frente a essa faculdade na qual eu estudei. Foi a primeira faculdade que o senhor fez? Foi a minha primeira graduação. Vou até comentar um pouquinho, você vai se surpreender. Acho que essa parte você não sabe. Você acredita, para mim fazer o direito, eu tive que fazer o EJA, não tenho vergonha de falar. Eu voltei, eu tinha parado na 7ª série do ensino médio. Aí a minha esposa, conversando, nós optamos por estudar. Aí nós fomos fazer o EJA ali na Radial Leste, voltamos da quinta... A sua esposa foi fazer junto? Junto, eu e ela. E aí concluí o ensino médio, ensino fundamental, e passava em frente à faculdade com meus caminhões à noite, quando eu ia entregar caçamba, vou fazer entrega em shopping, que em shopping, para quem trabalha nesse meio, sabe, que é só depois das 22 horas e até as 5 da manhã. Então, quando eu passava em frente à faculdade, era muito movimento lá na Cantareira, eu falava, ainda vou estudar aí. Só que era um sonho muito distante, porque eu tinha que primeiro concluir os estudos, para depois fazer o ensino superior, né? E os meus irmãos já tinham se formado e eu foquei para trabalhar, né? E quando eu fiz o EJA, concluí, eu fui lá e me inscrevi na faculdade, consegui passar, entrei. Já foi um sonho que realizou. Né? E logo em seguida sofri um acidente de moto, não sei se a senhora se recorda. Eu não sei. Eu ia para a faculdade de muleta, primeiro ano. O senhor sabe que eu não lembro do senhor de muleta? Porque eu ia de muleta, e depois de bike. Né? Eu fiquei 5 anos, o primeiro ano de muleta todinha, e foi bem, foi muito gratificante. Hoje eu estou aqui, sou formado, graduado, fazendo pós. É um sonho que se fechou esse ciclo com a aprovação agora do exame da ordem. É isso. Não é isso não, tem Sr. muito Rubens, mais. Tem muito mais. Sim, tem muito mais. Mas que exemplo, porque eu estou até sem palavras para poder descrever essa trajetória, Sr. Rubens. Então, deixa eu continuar, porque é mais do que um exemplo. Então, aí eu entrei na faculdade
e optei também por vender a outra empresa. Certo. De caçamba. Porque estava me ocupando muito e eu sou muito assim, como que eu posso falar? Focado. Focado, e eu não gosto de misturar os vinhos, sou bem sincero. Quando eu pego para fazer o negócio, é aquilo, é aquilo. Aí eu falei para minha esposa, ó, nós temos alguns imóveis de aluguéis, nós temos a nossa renda, dá para a gente viver suficiente com essa renda, a gente, entendeu? Nossos filhos já estão criados, já sou avô, que nem eu falei, né? Eu vou optar por vender a empresa de caçamba porque estava me onerando muito e eu tinha trabalho da faculdade para fazer, tinha aqueles encontros de fim de semana da graduação que a gente tinha que se reunir com o nosso coordenador, que é o nosso professor Guida, né? Tá lá na Espanha, lá em Madrid. Então, não tinha como eu ir no sábado trabalhar e ir para a faculdade. Eu optei por vender também a empresa. Praticamente eu dei para um irmão meu. Tá. Por incrível que pareça, um valor considerável. O que eu fiz para ele, Lô? Você vai ficar bobo. Caminhão novo, caminhões na época de mais de 300 mil reais. Que eu demorei uma vida para conseguir comprar. Eu cheguei no meu irmão e falei assim, interessa para você a empresa? Ele já tinha uma empresa também, de caçamba, num município muito próximo de Ferraz de Vasconcelos. Eu estava ali na Tiradentes, na divisa, e ele teve um problema lá de fiscalização, algum problema com a vizinhança, ele pediu uma força para mim, como o meu terreno era uma área muito grande, de 4 mil metros lá em Guaianazes, ele pediu se podia acolher a empresa dele também no meu terreno. Eu falei, claro, vem cá, vamos. Sempre fui família, sempre todos os meus irmãos, os outros 4 fora eu, todos trabalharam comigo. Hoje são todos empresários e muito bem sucedidos, inclusive advogados, que é esse abaixo de mim, né, há mais de 20 anos. Quando ele se juntou com a empresa dele se juntou com a minha, ele tinha os clientes dele, eu tinha o meu. Cada um trabalhava com a sua carteira de cliente. E eu conversei com a minha esposa e falei, Thaís, eu vou passar a empresa para o meu irmão, para o Mael, o que você acha? Ela falou, o que você fizer tá bem feito. Só que ela ficou com um friozinho na barriga. Ah, sim. Claro, né? Foi, não vamos ver de quê? Eu falei, isso, e me programei e passei para ele. Eu dei a empresa para ele me pagar por mês. Eu dei uma empresa faturando lucro real, não presumido, de 20K, eu falei, você me paga 8, você ainda tem 12 de lucro. E durante a graduação, esses 4 anos, como era 5, e eu falei, daí para frente eu vou conseguir me formar, eu vou seguir a vida. E foi o que eu fiz, passei para ele, cumpriu todos os compromissos direitinho, e aqui estou eu vivendo 100% hoje da advocacia. Maravilhoso. Embora recém-formado, né? Senhor Rubens, e aí me conta uma coisa, como é que foi então essa trajetória aí da OAB? Vamos falar sobre isso? Ai, mulher, isso foi um parto. Eu confesso para vocês... Eu acho importante, porque assim, eu conheço muitos colegas Sim. que passaram por isso. E eu conheço também muitos colegas que até desistiram da carreira. Conheço também bastante. Né? Porque é um obstáculo que a pessoa fala, puxa vida, que cansativo, deixa para lá, mudou a carreira. Então, vamos falar, porque o senhor não desistiu. Não desisti. E é o conselho que eu dou para o colega que está assistindo, ou ao aluno, ou o próximo candidato aí. O segredo é não desistir. Eu tenho N grupo, né? Pessoas, principalmente agora, que vai ter um exame agora recente, né, o 42, algumas pessoas tinham que pagar o boleto, se não me engano, amanhã. Você estava falando, não sei se eu pago, se eu não pago, estou cansado, já tentei 4, 5 vezes. Muitos ficam na primeira fase. Eu não tive dificuldade nenhuma, graças à minha preparação na faculdade, eu acredito nisso, não tive dificuldade nenhuma na primeira fase. Eu tive um pouco de dificuldade na segunda fase, mas por problema psicológico. Eu acredito, meu, pessoal. O senhor ficava muito nervoso? Muito nervoso. Não consigo entender por que eu ficava nervoso. Inclusive, nesse último, eu até conversei, eu tive sorte nessa última, porque peguei alguns fiscais meio chatos, desconcentrava a gente lá. Tem até, vou citar o nome de um colega aqui, o Coronel Magri, da Polícia Militar, também patinou junto comigo, não sei se ele aprovou, vou até visitá-lo. Ele, ali na Augusta, ele tem um escritório dele lá, no negócio da polícia, porque ele é coronel da Polícia Militar aposentado. Ele teve dificuldade igual eu na segunda fase. Coronel Dr. Paulo, que passou,
do Exército. Conheci bastante gente nesses cursos. Muito foi legal. Ruim e mas foi bom. Foi bom que eu fiz uma carteira de novos amigos. Da graduação tive uns amigos. Sim. E do cursinhos tive outros amigos. Né? E senti na pele o que é a dificuldade. Me ficava muito triste quando eu reprovava, porque eu pensava dentro de mim, não é falta de conhecimento, porque eu me dedico. Sim. Eu abri mão de muita coisa. Fim de semana, abri a mão de passear com a família, de estar com a família. Além do mais, não tenho vergonha de falar, mas na época tinha. A vergonha alheia. Que a primeira pergunta de quem está prestando o exame da ordem, sabe qual é? Você passou? Você passou no exame da ordem? Meu, isso é uma facada para quem é reprovado. Assumir, né? Não, porque a pessoa não sabe, às vezes, o sacrifício que a pessoa fez para chegar e ser reprovado. Mas ela se esforçou. Aí vem uma pessoa falar, que nem eu tenho muito cuidado de perguntar, que nem eu vou visitar o coronel, eu sei que ele teve muita dificuldade, tomara que ele tenha conseguido. Mas eu fico pensando como que eu vou perguntar. Eu deixo normalmente a pessoa falar. Né? Aí fui aprovado e tal. Como foi no exame? Porque às vezes a pessoa pergunta até por inocência, ou até vezes que por hombridade mesmo, por companheirismo. Mas a pessoa que foi reprovada talvez não sente dessa forma, porque ela se cobra muito. Quem teve dificuldade sabe, eu tive. E tem mais, achava que eu não ia ter. Eu achava que eu não ia ter. E tive. O senhor falou que o senhor passava na primeira fase. Muito, ó, com 52, 58, teve uma que eu fiz com 62. São 100 questões. 80. 80 questões. 80 questões. O senhor fez quantas? A que eu fiz mais ponto foi 62 ou 64, preciso pegar. Nossa, foi muito bem na primeira fase. Me preparava muito. E o senhor escolhia a área da... O senhor sempre fez a mesma área na segunda fase ou não? O senhor foi fazendo áreas diferentes? Um pouquinho. Então, foi essa a minha dificuldade. A primeira vez que eu tentei foi um tributário. Errei a peça. Gabaritei as questões, mas errei a peça. Aí me assustei. Fui para o penal. Comecei tudo de novo. No penal não errei nenhuma peça, mas como eu fazia uma programação minha, eu consegui perceber que eu não evoluía na segunda fase. Eu ficava ali, entre 4 e 5, 5 e 20, 5, não conseguia passar. Tá. Aí eu troquei para trabalhista, fiquei com 5,85. Primeira vez que eu fiz. E aí a próxima agora continuou trabalhista. Aí eu passei agora, na segunda vez. Parabéns. Aí foi 5 tentativas. Tudo segunda fase, nenhuma primeira. Da primeira fase, nenhuma eu reprovei. Dá um pouco de vergonha de falar isso, mas é bom de falar. Não, é bom falar. Porque eu tive dificuldade, eu confesso. É bom, porque as pessoas se identificam. Entendeu? Até a minha irmã, que é também advogada, muitos anos, também trabalhou comigo, foi gerente de uma das minhas lojas, advogada junto com meu irmão há mais de 20 anos. Ela achou até que eu já tinha sido aprovado, porque eu me isolei, né? Quando ela me encontrou, ela teve um problema de saúde, ficou internada, eu fui visitar no hospital. Ela, ei, Rubão, primeira pergunta. E a ordem, passou? Falei, Raquel, não, mas tenho certeza que essa é a última vez. É a última vez que eu fiz a prova. E quando saiu o resultado, tá lá o nome bonito na lista. Que felicidade, Muita. Nossa, é ímpar. É uma data, assim, memorável, né? Principalmente para quem queria fechar o ciclo. Para mim era um fechamento de ciclo. Né? Não sou advogado por necessidade, nem sou por hobby. Costumo até falar isso. Quando alguns paraguaios me procuram lá, eu falo, o seu problema agora é meu problema. Vou comprar a tua briga. Claro, a gente cobra os honorários devidos, né? Que a profissão nos permite. Perguntar, porque eu vi nas redes sociais, a gente vai deixar aqui, ó, nos comentários, na descrição, tá o @, do Dr. Rubens, né? E eu vi as fotos que o senhor montou, a estrutura, tá bonito. Tá bonita, tá. É na região ali do Brás, ali, que é a casa que o senhor tem ali, sim, né? O reduto meu. É o reduto ali, né? Sim. Aí o senhor nichou para continuar... As pessoas continuam procurando o senhor ali. Os mesmos clientes. Paraguaios, boliviano, colombiano, equatoriano. E aí, qual que é a demanda dessas comunidades? Diversas, Elô, diversas. Né? Muitos têm problema de fiscalização do trabalho escravo. Eles não resistem os próprios companheiros lá que eles trazem da Bolívia. É um assunto muita oficina, podemos marcar uma outra data para falar exclusivamente isso.
É um assunto muito legal. N assuntos. E, às vezes, não é nem por tanta exploração, é mais por ignorância da lei. Eles acham que, como é do país dele, lá é comum, e eles moram tudo junto. Eles montam as oficinas, e é oficina e residência. Criança, tudo junto. Aí vem fiscalização, eles chamam... É a informalidade ali que eles lidam de uma maneira natural, por dizer. Alguns sofrem fiscalização da Enel, do gato de luz, mas pelo menos todos os meus clientes, nenhum foi comprovado furto de energia. Né? É meramente consumo mesmo, que vem consumo alto. Outros RNM, tirar o documento de nacionalidade de imigrante, nós fazemos isso no escritório. Fazemos o CPF, tira a carteira de trabalho digital, habilitação para a nacional, eles têm habilitação lá da Bolívia, a legislação brasileira permite, para quem é habilitado lá, só transferir para cá. A habilitação, você fala de trânsito, de motorista? De motorista. Com 2 anos já que eles têm lá no país dele, eles podem transformar a nossa, sem ter que passar por todo aquele trâmite da autoescola. Só tem as custas e a provinha que eles fazem, que é o psicológico, né, para ver se está habilitado. Demais é tranquilo. Alguns paraguaios lá, a doutora Karina lá que nos ajuda, mexe com previdenciário, aqui vai estar a doutora Priscila que vai entrar daqui a pouco, é a civilista lá, então eu ia perguntar, e problemas assim de família, tem bastante? Divórcio, inventário, mas é uma área meia pesada para quem gosta, tem que ser que gosta, porque divórcio, né, eu posso falar um pouco de propriedade, o que acontece? Não é nem tanto divórcio, às vezes a despeita um com o outro, e põe o filho no meio. Briga, às vezes, por detalhes, aí a gente tem que ser um pouco de advogado e um pouco de psicólogo, né? O tempo todo. Porque se a gente vê que o conflito ali, o litígio, não é sobre os bens e nem a partilha. É mais um que está preocupado com quem ele vai se envolver ou com quem ela vai se envolver. Às vezes tem um pouquinho de alienação parental que fica pondo a criança contra o pai ou contra a mãe, enfim. Essas briguinhas. Mas atuamos nessa área. Aí vai um pouco da maturidade do profissional, né? Da gente querer pôr ou não lenha na fogueira. Ou trazer para um lado, separar lá. Tem algumas salas. E um detalhe, você falou lá do escritório, lá é um prédio próprio de 3 andares, né? Você fez 3 andares. São 3 andares, mas por enquanto estamos usando só um. Eu vi que você separou, tem salas ali. São 3 salas. Bacana. São 3 salas individual. Separamos uma sala só para atender os clientes, as outras 2. E como que você faz essa barreira do idioma, da cultura? Como que você faz? Porque aí você comentou que tem outros advogados, né? Que você montou ali uma equipe, né? Porque você tem essa experiência, né, Sr. Rubens, de empresário. Você trouxe, né, essa sua experiência de empresário para a advocacia. E como que você quebrou essa barreira de idioma, de cultura? Como que você faz isso com a equipe que trabalha ali com você? Como já veio da loja de materiais de construção, a gente habla um pouquinho de espanhol. Mas e a equipe? Procura entender eles. A equipe também. A gente treina, né, com eles, a gente traduz. Normalmente é o espanhol. Como eles são do Mercosul, o paraguaio e o boliviano, embora o paraguaio fale Guarani, e não é o Guarani, para quem não conhece, não é o Guarani que a gente conhece. Sim. É o dialeto. É verdade. Porque às vezes fala, eu também hablo os Guarani, mas não é um dialeto. É igual o português nosso no Brasil, aqui em São Paulo nós temos o nosso... É diferente. Você vai para o Nordeste... É outro idioma. Parece que você está falando outra língua. Normalmente o paraguaio é isso. Eles têm um dialeto dele, mas junto tem o espanhol. Então dá para entender um pouquinho. O mais complicado que a gente tem lá é o Bangladesh. A gente atende também Bangladesh. Tem gente de Bangladesh? Bangladesh, os árabes, os muçulmanos, né, no geral, senegalês, como é do mercado lá? Tem afegão, tem vários afegães. Aí como que a gente faz com essa língua? Como que vocês fazem com o pessoal afegão? Então, o Google Tradutor, eles falam na língua dele, traduz para nós em português e a gente... E vai tentando assim? Sim. Normalmente é contratos, quando eles vêm, né? Ou querer se naturalizar.
né? Trazer as esposas, normalmente eles vêm como refugiado, a esposa fica e tem aquela dificuldade da gente entrar em contato com a embaixada lá para fazer uma ponte para poder vir os familiares. E querem esposa brasileira. E quer esposa brasileira, esse é o problema. Espera aí que esse A assunto doutora aí vai falar. tá interessante isso daí, que eu gostei. Calma lá. O afegão tá aqui. Eles vêm como refugiado. Vem alguns. como refugiado. Não só afegãos, são afegães, são senegalês, bangalês. Quer dizer, que são islâmicos, Sim. né? Outra cultura. Muçulmanos e tal. É. E eu conheço um pouquinho da cultura do Islã. Porque eu sou curiosa, eu estudo, Sim. eu sou apaixonada pela cultura do Islã. Assim, como curiosa, Claro. estudiosa e tal, né? Então, ele Você vem sabe que o como Paris tem refúgio. muitos dele agora Eu lá, sei, hein? Tem eu muitos. sei. Inclusive, um deles é meu inquilino. Olha, Tem alguns imóveis. e aí então vem como refugiado, aí vocês atendem, né, para pedir a regularização, pedir o auxílio e tudo mais. Aí eles querem autorização para que a esposa que está lá venha. Só que a condição da mulher lá já é difícil para localizar a mulher lá. Sim. E depois com a embaixada de lá. Com a embaixada e de lá. Muitos países lá também não tem embaixada. Tem que ir para um outro país vizinho. Tipo, Paquistão. A doutora Priscila vai poder falar um pouquinho melhor disso, que ela que atende Legal. alguns E aí, deles lá. Aí tá aqui como refugiado e aí quer a esposa aqui. Mas aqui não pode, Não pode. ter. Teve um caso curioso, Elô. Conta. Você vai ficar Vamos surpresa. lá, compartilha aí que a gente gosta desses causos aqui. Veio uma estrangeira lá no escritório perguntando que o marido dela queria arrumar outra esposa. Que lá no país dele era comum ter 2, 3 esposas. Pode. E se podia. Aqui não. Eu falei, aqui não. Ela falou, eu também não quero, eu não vou aceitar. Eu falei, entre vocês que tem que se entender. Mas a cultura aqui, a legislação brasileira não permite 2 esposas casadas. Mas não tem lei que proíba o homem ter quantas amantes quiser. Tem que ser bem sincero. Ou a mulher também ter quantas amantes quiser. Né? Eu falei, a lei casar não permite. Mas também colocar dentro de casa 2 mulheres, não conheço ninguém. Né? Embora a gente tenha no escritório, por que pareça. Estou com um cliente até preso no Paraguai. Inclusive, eu estava no fórum, a outra doutora, na outra oportunidade, vai vir aqui. Inclusive, falou que ia bater nas amantes. Ele está preso porque bateu na amante, na Lei Maria da Penha. Vai vendo. Ele tem a esposa e tem outra, são paraguaios, tá? Não é estrangeiro. Eu não estou revelando o cliente por questão do sigilo da profissão. Não fala o nome. Claro, né? Por questão da ética. Ele tem a esposa e tem a amante. Aí ele brigou com a amante e foi preso. E quem está pagando, quem está custeando... É a esposa. A esposa. E não é a primeira vez. Outra vez ele foi preso, comprou um celular de origem duvidosa, foi preso no 180. O juiz arbitrou a fiança, não tinha o dinheiro da fiança, a fiança irrisória, R$500. Ele não tinha R$500? Não tinha e ficou mais de 10 dias preso. Foi quando a esposa me procurou. Né? Doutor, eu preciso tirar meu marido e tal. Entrei no processo, agora recente, estava lá, só pagar a fiança. Recolhemos a fiança e ele saiu. A esposa foi buscá-lo lá em Pinheiro 3, que tinha sido poucos dias que estava preso, que normalmente o estrangeiro, não sei se você sabe, ele também não fica preso aqui junto com os brasileiros. Ele vai para um presídio especiais lá em Itaí, média de 330, 350 quilômetros. Fica lá todos os estrangeiros. Ela foi buscar ele em Pinheiro, quando ele chegou e foi embora. Mas, enfim, é estranho, mas os árabes, eles querem... Tem a esposa lá, eles vêm... eu quero arrumar uma brasileira, 2 brasileiras. Eu falei, é difícil, né? Assim. Mas... Eles querem casar também. Então, mas tem um pessoal jovem... Sim. Que tem essa conversa aí de... Ô, Miguelzinho, não tem esse movimento aí? Você que é jovem... Não tem esse movimento aí? Qual? Da pluri... Como é que chama? A Pri sabe. Poligamia. Não tem um negócio desse? Tem muita gente. Tem gente agora que tem trisal. Trisal, isso. Trisal, não é? Exatamente. Tem o papo aí de trisal. E eu acredito que daqui a pouco vai ter mudança na legislação, hein? Eu também. Já temos, né? Hoje...
Porque nós tivemos mudança na legislação, Sim. tivemos o Estatuto da Mulher Casada em 77, Sim. que não faz tanto tempo assim, É recente. né? Tivemos a alteração depois, tivemos 3 mudanças da lei do casamento ao longo de 77 para cá, né? E mais recentemente do divórcio, porque não faz tanto tempo assim que não tinha divórcio direto. Eu lembro dessa Lembra parte. que tinha desquite, depois tinha que separar 1 ano para depois divorciar. Agora que pode divorciar de uma Direto, vez, né? Então, e faz pouco tempo que tem união estável. Sim. Que não tinha, Não tinha. né? Eu acredito que vai ter uma adaptação da legislação. O conceito hoje de família ficou bem abrangente, né? Ficou. Não é só o homem e a mulher. Hoje, Tem 2 homens, Eu pode descobri constituir uma que- família tranquila, 2 mulheres. Não, eu descobri que E tem é família normal. atípica também, É atípica, né? que é com animal. Aí essa aí... Eu descobri agora, Entendeu? porque se agora tem a pessoa que tem um pet, também é uma família atípica. O Sim, pet tem guarda porque- e alimentos de Não, animal de inclusive, estimação. Inclusive está sendo discutido, salvo engano, eu vi uma jurisprudência, sobre com quem fica a guarda do pet, quando se Tem. separa, né? Fica Tem comigo ou guarda contigo, compartilhada, tem alimentos de animal de estimação. Né? Tá, sim. Eu entrei recentemente, não faz muito tempo, eu entrei com um pedido de guarda de gato, Sim. com cautelar Ó, de gato de estimação. né? Eu entrei com pedido de guarda. Então, faz parte. Ó, vou voltar a um legislação pouquinho. vai mudar. Eu vou voltar um pouquinho. Na loja, isso já na loja. Eu fazia parte da UIPA. O que é a UIPA? União Internacional de Proteção Protetora de dos Animais. Animais. Né? Lá nós tivemos, na época, você vê, chegou comigo, porque o presidente era meu amigo, porque eu fornecia muito material de construção lá, é muito grande, não sei se vocês grande, conhecem eu ali na conheci. Marginal, perto do Shopping D. Sei. Tem lá, inclusive vem recurso financeiro do mundo inteiro, né? Principalmente de fora. Pessoas que não tinham com quem deixar sua herança, deixava para a instituição. Lá em Poá mesmo, o diretor me oferecia, ele falou, Oliveira, que lá na loja era conhecido como Oliveira, se eu não queria comprar algumas casas que a pessoa deixou como beneficente para a instituição, para a ONG, e eles tinham que vender para fazer dinheiro, para comprar animais. rações. E tem muitos animais lá. Tem. Eu frequentava direto, eu sou apaixonado por animais, né? Eu gosto. Para o senhor ver. Então, E hoje eu sou fazendeiro também, viu? Olha Vou te falar só, pouquinho. Sr. Rubem, Não, conta, outra então oportunidade. conta aí, vai. Eu tenho que falar. Ah, não, conta um eu pouquinho. tenho uma pequena propriedade na Bahia. Está em fase de implantação ainda. Mas vamos falar. Eu tenho uma continua. pergunta, o senhor não pensa em se aposentar, não, Sr. Rubens? Eu estou aposentado. Tudo que eu estou fazendo é por hobby, ó. No direito é hobby. E o pior é que, olha que gostoso. Quando você começa a fazer, tem essa frase lá no escritório. Quando a gente faz o que gosta, a gente não trabalha. É verdade. Sabia? É verdade. Hobby, é hobby. Eu não me sinto, eu não me vejo parado e não me vejo trabalhando. Olha como que é engraçado. Tenho o maior prazer do mundo, eu levanto às 6 horas, vou caminhar, caminho 1h15, 1h30, e agora estou indo para o escritório, novo, recente, né? E trabalho por hobby. A fazenda também veio uma oportunidade que calhou na Bahia, em Barreiras, estou implantando, inclusive em dezembro estou indo lá fazer alguns pequenos investimentos, plantamos melancia para ser colhida agora em janeiro. Tá legal, tem o gado, e vamos ver. E também pro hobby, foi uma oportunidade que apareceu, não foi algo assim que eu planejei, eu quero ter uma fazenda. Era meu sonho ter um pedacinho de terra, para mim me encostar lá, ficar ali. Mas foi aparecendo, veio 536 hectares para mim. Só para você ter no ideia. interior da Bahia. Barreiras. São 9 quilômetros em linha reta, vira 1,7 km na horizontal e depois desce mais 9 km, fecha em aproximadamente 700 metros na beira do Rio Grande, que chama Rio Barreiras. É bom falar em quilômetros, porque advogado falar em hectare, a gente não é lá essas coisas em matemática. A gente é bom em matemática para calcular determinadas coisas, mas hectare tem já não é tão bom assim. Tem hectares e tem alqueires também. Isso daí já está um pouquinho fora do alcance. Mas é 9 quilômetros e é quilômetro, hein? É quilômetro, Andar. é chão. Fui tentar andar, o rapaz foi me mostrar, chegou no meio do caminho, faltou água e faltou alimento. Sabe o que me salvou? Imbu. Você conhece imbu? Sabe aquela frutinha verde?
Ainda bem que tinha vários pés no meio do mato. Aí foi o que mesmo salvou. bastante imbu. Falei, não precisa ver mais não, vamos voltar. Vamos voltar porque chega de imbu, Aí né? eu pensei que tinha dado pelo menos 5 quilômetros, andamos 3,5 km. Só que era subindo, descendo, baixio, que ele chama. Foi mostrar a propriedade, né? Aí, senhor Rubens, o senhor falou que o senhor levanta às 6 da manhã, vai caminhar. Caminho 1 hora e 15. Não todos os dias, gostaria. Porque como eu tenho alguns compromissos, segunda eu tenho um compromisso 7 horas da manhã, né? Não consigo ir. Então eu caminho na terça, quarta eu tenho outro compromisso às 7 da manhã, e caminho quinta e sexta. Né? E sábado também tenho compromisso às 7 e domingo. Aí o senhor Então, dedica para o escritório. Para o escritório agora. 100%, fico lá até às 18 horas, abro às 8h15, 8h30. E é porta aberta. Porta aberta. Porta aberta. Prédio próprio, como eu já mencionei. E temos serviço. Porque o senhor é uma figura conhecida ali na região, né? Sim, por incrível que pareça, 80% hoje da minha carteira é estrangeiro. Né? Eu posso falar que só 20% que é brasileiro. Não trabalho com brasileiro, muito pouco, mas 80% é estrangeiro. E entre esse estrangeiro, a maioria é paraguaio e boliviano, claro que temos essas outras nacionalidades. E a diferença entre brasileiro e estrangeiro? O que o senhor poderia falar? De demanda? Não, de cliente estrangeiro e cliente brasileiro. O senhor já fez essa comparação? Fiz, por exemplo, o brasileiro, alguns casos é divórcio, como nós já mencionamos, outro acidente de trânsito, né, bate o carro ou foi caído na fiscalização da lei seca, dirigir embriagado, alguns casos. É muito pouco na área criminal, mas um ou outro na receptação, compra celular, nesse caso é mais estrangeiro, que é os bolivianos e paraguaios, dá até dó de falar, mas eu quero falar disso depois. Mas o brasileiro é isso, a demanda é pouca. Algum inventário, por exemplo, hoje me apareceu um inventário, né? Como a gente é conhecido, lá do interior, inclusive eu estou abrindo uma filial lá em Lins, onde mora meu filho, outra filial nosso escritório, na cidade de Guaiçara. A mãe dele faleceu, ele já nos procurou hoje, querendo fazer inventário. Deixou alguns bens e dinheiro no banco. Que engraçado eu te falar, né? Também me procurou um brasileiro, que a esposa dele faleceu, né? E tinha deixado um dinheiro na conta, né? Aí eu fiz parceria, porque eu não tinha advocacia, eu passei por um colega nosso. Por isso que eu posso falar, estou falando de alguns casos, talvez pretérito ou algum passado recente, mas só para ficar registrado que foi parcerias que eu fiz, né? Por exemplo, eu fiz uma parceria que me chamou a atenção, ele nos procurou lá, que a esposa tinha falecido, tinha deixado uma quantia no banco. Vou falar em números, mas não vou falar quem é o cliente, 60 mil reais. Ele procurou o doutor lá e falou, doutor, a minha esposa deixou mais ou menos 60 mil no banco, 55, 60 mil. O doutor fez o levantamento, pediu alvará e, para surpresa, você nem vai imaginar quanto você acha que tinha na conta. Chuta um número. Não faço ideia. Fala um número qualquer, um pouquinho mais de 60 mil. 100 mil. Era bom, né? Foi que eu falei para ele. Quando saiu o resultado, eu chamei ele no escritório, já tinha um número, foi mais que 100 mil. Vou te falar o número exato. Eu falei, quanto você acha quanto mesmo você falou que a tua esposa tinha deixado? Ele falou, uns 55, 60 mil. Eu falei, um pouquinho mais. Ele falou, sério, mas não é porque rendeu? Aí eu fiz a mesma pergunta para ele. Na verdade, foi o doutor, né, que fez. Ele falou, uns 100 mil. Então, uns 80. Eu falei, um pouquinho mais. Ele veio falando 110, 120. E para surpresa dele e surpresa do doutor lá, foi 180 mil reais. Nós conseguimos levantar, que ele nem sabia. Ele estava casado há mais de 20 anos e não tinha filho. Por que ele tinha? Por que a mulher tinha tudo isso e na conta? E ele não sabia, não sei. Foi que o doutor lá fez o levantamento de todas as contas. Então, levantou tudo que Será tinha. Será que a mulher escondia dinheiro dele? Bem provável. Ou, sei lá, ou dinheiro perdido, porque veio 180 mil. Né? Inclusive, ele que fez essa terceira sala agora do escritório para nós lá, que tinha duas. Ele deu como brinde, apesar dele ter acertado os honorários com o doutor lá, e ainda ele nos presenteou lá com mais uma sala. Ele ficou tão contente. Ele é pedreiro, ele trabalha com pedreiro. E ele gostou da sinceridade do doutor, porque
Ele não sabia, ele falou, não sabia que tinha esse valor. Isso me chamou a atenção. Ele ficou tão contente que ele Muito, falou, olha, muito. tá vendo? Então, indica muito. Essa é a Era minha isso que eu ia carteira. perguntar, porque é porta aberta, as pessoas perguntam, você já chegou a tomar alguma iniciativa, senhor Rubens, de buscar cliente? Ou o senhor tão conhecido que as pessoas sempre procuram? Eu ainda não fui procurar. Todos os meus clientes são indicação. Vem até mim, porque o A indicou para o B, B indicou para o C e assim. E assim vai. E desde que... bem antes da graduação. Quando eu já tinha loja, eu tinha cliente. Quando o senhor da tinha loja, as advocacia. pessoas já procuravam, né? Então quando agora formado, então virou tipo uma corrente, um rio de água corrente. Interessante Então, isso. eu falo para você, me surpreendeu. Para alguns eu sei que é muito árduo, porque quando passa no exame da ordem, a pessoa pensa que nem eu vi uma colega falando aqui no seu podcast, passei na ordem, agora eu vou ficar milionário. Não vai. Vai começar a desbravar o mercado. E o mercado é muito cruel. Nós sabemos disso, que eu sou empresário, o mercado cobra muito. Entendeu? O escritório de massa quer te contratar como advogado, mas quer experiência. E você vai adquirir experiência onde? Não tem. Então, eu estava conversando ontem, comentei ontem com a doutora Priscila, um colega que tem um escritório, ele comentou, ele falou, doutor, para mim contratar, no mínimo, no meu escritório, tem que ter 2 pós-graduação. Né? Que a gente está conversando sobre funcionários, empregados, né? Empregados, né? Falar o nome técnico. Funcionário já não é tão técnico. Ele falou, menos de 2 pós eu não contrato. E pós, para você fazer no mínimo 2 anos, então você coloca 2, investimento mas é alto, pós-graduação custa caro. Não é fácil, né? Então o mercado cobra muito. Ou então você fica engessado, você fica naquele escritório de massa, só fazendo contestação, ou só apelação. Ou fazendo inicial. ligação de cobrança. Exatamente. O meu escritório ele é multiusos hoje, né? Estou iniciando agora, estou com foco, estou gostando muito. Que nem eu falei, já tenho essa carteira de cliente, que eu já tinha essa parceria antes, eu indicava para alguns colegas. Os clientes, vamos deixar claro, as pessoas procuravam, o senhor indicava, sim, né? Sim, indicava, né? Inclusive para professores. Inclusive, é verdade. Posso falar o nome de uma delas? É minha amiga, é minha padrinha, já fiz esse convite oficial, doutora Cristiane Catone Simões, criminalista. Verdade. Tenho parceria com ela até hoje, vou continuar, né? Com você também. Elô, né? E assim vai, né? Mas a gente vive de parcerias. Sim, a gente não advoga sozinho, né? Eu falo isso para os colegas, né? Se você não tem, não quer se relacionar com os colegas, está na profissão errada. Verdade. Advogar, eu penso assim, você vai trocar experiência, trocar informações. O que você acha desse caso? Vamos compartilhar. E às vezes eu penso assim, vou ter que dividir. Por exemplo, eu pego um caso emblemático, por exemplo, com a Cris é criminalista. Vamos supor que eu pego... Inclusive, tem um júri para nós fazer lá no Ceará. Já Olha estamos que legal. alinhando, eu estou acertando com o cliente, bem provável. Se tudo correr bem, nós vamos fazer esse júri lá no Ceará. Vai toda a equipe. Já acertei com o cliente, não é só a doutora Cristiane. A doutora Cristiane, eu e mais um auxiliar. Porque é um time de futebol, né? Não pode ir só um. De jeito nenhum. Mundo, né? Por exemplo, outro caso, um caso civil mais complexo, não vou dividir por ganância só com o meu conhecimento limitado. Prefiro compartilhar com você, com outros doutores, com outro uma colega, experiência mais afinco, que tenha mais um ano de estrada. Por quê? Quero deitar a minha cabecinha no travesseiro e falar, fiz o melhor para o meu cliente. Verdade. É isso aí. E 2 cabeças pensam melhor que uma. Sem dúvida. Tem até uma passagem nas escrituras, gosto de citar muito a escritura sagrada, que fala assim, Elô, um cordão de uma dobra quebra fácil, de 2 dobras, pouco mais difícil, de 3 dobras, mais ainda, de 4 dobras, quase impossível. É verdade. Então eu trago isso para o dia a dia. Né? Eu sozinho sou muito vulnerável. Eu e você, junto com a doutora Priscila, junto com a doutora Karina, a doutora Thaís, doutora Cris, nós vamos ser esse cordão de várias dobras. Né? Não, e a união faz a força, né, seu Rubens? Porque assim, além de não quebrar, né? Além de não quebrar, tem a possibilidade também de diminuir o erro. Sim. E de ter a pluralidade de visões, porque a gente
No escritório, por exemplo, eu sempre tenho a política de ter a dupla revisão. Sim, muito importante. Dupla revisão. Porque a gente fica viciado num documento. Por exemplo, você está fazendo uma petição. Sim. Você está viciado naquela petição, naquela tua narrativa, naquilo que você escreveu. Você passa para um colega ler, Ele tem outra interpretação. ele tem outra interpretação, Outra ele visão. leu outra visão, ele falou, olha, tá bom, mas falta encaixar um argumento. Ou então, olha, você pensou em tal coisa? Falta um detalhe, né? Ou não falta, tem a mais. Sim. Não precisa, Conheci... né? Não é assim? Sim, coincidente, ontem mesmo nós estávamos falando isso numa reunião entre colegas. É. Falei assim, não é que vamos fiscalizar um ou outro. Não é vamos isso. ajudar um outro. É ajuda. Exatamente o que você falou É agora, ajuda. nós falamos É ontem. complemento. Falamos né? ontem É a isso. engrenagem que funciona. Entendeu? Não é? Eu falei exatamente isso lá nós estávamos em 4 colegas lá, discutindo estratégia do escritório e sobre isso, e falamos isso, ó, não é um fiscalizar o outro, é um ajudar o outro, Exatamente. entendeu? Bacana, é isso aí. Exatamente, é engrenagem. E é importante colocar isso. E eu acho que eu fiz uma introdução equivocada, nem te dei os parabéns pelo Do quê? podcast. Ah, Coisa obrigada. mais linda, tá arrebentando, hein? Entendeu? Parabéns mesmo, Elu. Você tem a minha admiração. Ah, muito obrigada, Entendeu? Sr. Rubens. Eu fico muito contente. Então- É um projeto que fazia tempo que eu queria fazer. Tá de parabéns. Era um projeto que fazia Entendeu? tempo que eu queria tirar da gaveta, Que bacana. de vir para o YouTube para conversar com profissionais reais. E né? expor a dificuldade do dia a dia, né? Exato. Eu vi lá a sua abertura, fala sobre a advocacia limitada. Exatamente como está aqui. É limitado por 2 razões. Primeiro, que eu sou de societário. Sim. Né? E é limitada porque é a comunidade, é a sociedade, é a comunidade dos advogados, né? É a nossa panela. Sim. E a dificuldade é grande, entendeu? Mas Lógico é que muito é. prazeroso, é muito gostoso. Eu tô assim, não sei se eu tô Sonhando? não é sonhando, como que eu posso falar melhor assim? Deixa eu ver. Porque o senso de justiça é muito grande dentro de mim. Eu gosto de pegar um caso, por exemplo, embora eu estou iniciando agora, mas comprar o teu problema, comprar a tua briga. Tipo, e resolver. Né? Eu não viso honorários. Os honorários é consequência. Eu bem ia normal. fazer uma pergunta. Pode falar. Porque o senhor falou assim que teve um caso que Sim. o cliente não tinha R$500 para pagar a Pagar a fiança. Como que o senhor lida em relação a isso em termos de honorários no escritório? Então, Porque como é que vai cobrar honorários de um cliente que não tem R$500 para pagar a fiança? fiança. Mas é incrível, né? Esse cliente, ele estava preso. É. No caso de um celular furtado. É. Ele comprou... Na Coimbra é muito comum... a gente até se comove, Elo. Vou te falar Porque é bem celular sincero. receptado, Inclusive, né? tá a colega aqui, a doutora Priscila, vai poder falar um pouco melhor, que nós pegamos até esse caso recente. São 3 bolivianos que fez a fiscalização lá de trabalho escravo e foram olhar o celular, a Polícia Civil, 3 estavam com o celular, produtos de furto, aqui em São Paulo, na Coimbra. E sabe quanto eles pagou em cada aparelho usado? Ah. R$1.000. Nossa, E que se ele fosse caro. no shopping... Ele Teria comprava o pago mesmo mesmo. aparelho, novo, na caixa com nota fiscal, por R$800. Com garantia Com ainda. garantia. E eles comprou simplesmente por meramente ignorância da lei. Eles não conhecem. Eles vêm da Bolívia, trabalham 14, 16 horas por dia, saem mal e mal em fim de semana para encher a cara, alguns deles, bebem muito, e não tem conhecimento do mundo. Até eu lembro de uma professora nossa, Toffoli, falava do conhecimento de mundo. Eles estão no mundinho dele e não tem conhecimento do mundo. Tá ali na bolha, né? Então, aí ele chega na Coimbra, lá um mais esperto, pega um celular de origem duvidosa, vende caro, eles não sabem quanto custa, porque o dinheiro lá na Bolívia é outro, o reais aqui é outro valor, então eles não têm muita noção. E quando vem a fiscalização, vai conferir o MEI, a produto de furto, leva para a delegacia. Respondendo a tua pergunta sobre os R$500. É. Como ele estava preso, é que nem diz o ditado, o passarinho só canta na gaiola. É. A família, os amigos... Dá um jeito. Dá um jeito. Inclusive, os honorários veio, terceiro pagou para ele, Tá. né? O ex-patrão dele levantou, não foi R$500, eu posso até falar um pouco cifra,
Foi quase 2 dígitos de Certo. honorários. Foi quase 2 dígitos, perto dos 2 dígitos. Pagou adiantado e pagou mais a fiança. Né? Certo. Depois o processo continuou, porque o fato dele ter pagado a fiança e saído, o processo não acabou. Aí ele voltou no escritório, porque tinha sequência, porque era mais de 2 dígitos. Não, ia dar os 2 dígitos, porque eu tinha cobrado aproximadamente 20 mil, mas pagaram 8 ou 9 mil para ele sair. Esses 11 mil que ficou para eles pagar, quando ele saiu, ele até aguentou uns 20 dias, ele foi no escritório, né, conversou com o doutor lá, que ainda não tinha meu bem, não foi comigo, foi com o doutor direto, aquilo que eu falei, parceria. Ele falou, doutor, eu não tenho como pagar, posso continuar daqui para frente com a defensoria? Né? Aí o doutor falou, claro, sem problema, não tem, você até gostou, porque ele foi muito sincero. Ele falou, não tenho como Ele foi continuar honesto pagando. e falou E dali a para verdade. frente, a defensoria fez a defesa dele. Mas a sua pergunta, a resposta foi essa. Os familiares, alguns amigos ajudam. Então, quando não tem dinheiro, sempre aparece, né? E o outro caso que nos comoveu foi que eu misturei um pouquinho de vinho na conversa, foi desse cliente que a doutora Priscila atendeu, que a fiscalização pegou 3 celulares, produto de furto. É a fiança. O delegado ficou com dó até de fazer o auto de prisão em flagrante dele e converter depois em liberdade sobre fiança. Arbitrou a fiança no mínimo legal, salvo engano, R$400 ou 500, que é o mínimo que a lei permite. E eles resolveram o dinheiro ali, apareceu o dinheiro. Mas são pessoas muito humildes. Alguém pagou. Eu lembro que a doutora comentou que foi o patrão dele, que era um equatoriano, que levou o dinheiro para pagar essa resolver fiança. lá. E o delegado liberou. Ainda o delegado comentou com a doutora que se sentia até comovido, que via que estava a pessoa de chinelo de dedo, muito humilde com o nenenzinho. Inclusive, ela falou que um dos policiais no dia deu até bolachinha para as crianças, que ficou com dó das crianças, que eles foram presos junto com os filhos, porque eles trabalham junto com os filhos. Né? Depois ela vai poder falar se ela recordar esse assunto. Você vê que a coisa é muito mais... Sim, muito é um séria. problema social muito sério, né? Muito. Muito mais além do que esse flagrante e a fiança. Vai muito mais além, né? Vai. Então, mas É um respondendo. trabalho importante que vocês fazem também no escritório, né? De atender esse pessoal estrangeiro, essa comunidade estrangeira. Orientação, né? Eles, às vezes, não tem CPF, a gente tem, o escritório tem que ajudar, tirar o RNM, porque eles não falam português. Muito difícil. E vocês têm alguma cartilha, vocês têm algum programa educacional para essa comunidade? Alguma coisa assim em termos jurídicos para eles? Vocês desenvolvem algum trabalho assim? Foi um projeto futuro que nós estamos pensando em desenvolver essa cartilha, em espanhol. Para ele, ótimo. orientação dos direitos dele. Por exemplo, ontem um me procurou, que está rodando no grupo deles, dos estrangeiros, porque como que funciona? No meio desses estrangeiros sempre tem um líder, que é o patrão, e os outros são as pessoas humildes. Então, no grupo desses estrangeiros está rolando, está tendo muita fiscalização agora para o final do ano. Aí algum deles me procurou ontem sobre essa fiscalização, como funcionaria. Aí eu falei, tem um valor que o escritório cobra pela diligência. Se precisar ir, a gente passei mais ou menos o valor. Eu falar de dia é um valor e de noite é outro. Depende da fiscalização. Né? A dúvida dele é sobre a fiscalização. Eu falei, se tiver cometendo um crime, a polícia pode entrar. Se não tiver crime, tem que ter mandado judicial. Né? Essa é a orientação que eu passo agora. E quem passava antes é os colegas que eu tenho que eu indicava. Eu falei, são pessoas humildes, mas são muito, assim, como que eu posso falar? 90% que se combinar com ele em honorários, eles cumprem. Não são de dar calote, não. Até minha esposa surpreendeu, porque na loja tinha muita inadimplência. Os estrangeiros não têm inadimplência, não. Eles pagam. Senhor Rubens? Sim. Se o senhor tivesse que escolher 3 palavras, então, para o hobby que o senhor tem da advocacia, que palavras o senhor escolheria? Paixão. Não, são 3. Paixão. Paixão. Qual a outra? Gratidão. Gratidão. E a terceira é paixão, gratidão.
Como que eu posso definir? Senso de justiça, Elô. Porque é muito gostoso, é prazeroso. As 3 palavras, prazer. Paixão, prazer e gratidão. Porque, embora estou iniciando essa carreira, mas desde quando eu optei por estudar, eu já me vejo como tal. Já sempre me vi assim. É muito Maravilhoso. gratificante. Muito bom, senhor Rubens. Olha, e gratidão é a palavra que eu tenho para expressar a presença que o senhor tem aqui. Obrigado. Eu que me sinto honrado Pra em ter você do meu lado, uma Imagina. grande professora. Quem dera. E o medo? E o medo e a insignificância nossa, diante de tanto ensinamento que o senhor trouxe aqui, senhor Rubens, Imagina. de sonho, de vida, De de trabalho. humildade, de trabalho, né? Senhor Rubens, muito obrigada. Disponha. E você que está aqui, que se inspirou na pessoa do senhor Rubens, na humildade, nos ensinamentos, dá um like, curte, se inscreva aqui, ativa o sininho, comente e até o próximo episódio do Advocacia Limitada.